E aí, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse material que nós estamos agora gravando para o segundo semestre de 2023. Esse material de Direito Processual Civil 3 está sendo atualizado conforme essa dinâmica e ementa da faculdade para a turma de quinto período, né? E aí nós vamos prosseguir, porque a proposta é cumprimento de sentença e execução. No primeiro dia de aula, que foi a nossa aula de inauguração, né, a nossa aula inaugural, onde eu tive que apresentar a matéria de Direito Processual Civil 3, como eu sempre faço nas turmas quando a gente começa a estudar, quando nós temos o primeiro contato, eu apresento basicamente como é o estudo do direito processual civil, e em todas as aulas eu faço esse desenho, né, para que possamos ter a noção no tempo e espaço do que nós iremos estudar. Então, na graduação, nós estudamos o processo, a teoria geral do processo, processo civil 1, processo civil 2, nós estamos agora em processo civil 3, né? Depois vocês terão processo civil 4, e a parte de legislação especial, que eu acredito que entre, não sei se vai ter o processo civil 5, né, nesse semestre, não tenho ideia, mas a nossa matéria proposta aqui é cumprimento de sentença e execução. Depois nós vamos voltar para esse gráfico para eu poder explicar melhor. Então, esse material, ele é um material de uma aula inaugural, de uma apresentação do nosso conteúdo inicial. Para vocês terem contato melhor com a matéria, eu precisei buscar os conhecimentos da parte de processo civil 1, processo civil 2 e também alguma coisa de direito civil. Nós pegamos para poder concretizar esse nosso conteúdo teórico. Então, eu coloquei ali, ó, no primeiro contato que tivemos, elaboramos um desenho explicativo da seguinte maneira: petição inicial, cite-se, que é o primeiro ato processual, e a sentença, onde encerra a fase de conhecimento, a primeira fase processual, e nós não vamos além disso para que possamos trazer e aquecer a nossa cabeça e aí entrar no ritmo da nossa matéria. Partindo do desenho acima, conversamos sobre a relação obrigacional para que atingíssemos o conceito de título executivo extrajudicial, para em seguida chegar no título executivo judicial. Então, na sala de aula, nós conversamos sobre isso, né? Como é que nós vamos materializar nosso conteúdo de Direito Processual Civil 3? Vamos entender o que significa o título executivo judicial e o que significa o título executivo extrajudicial, para que assim possamos aquecer mais a nossa cabeça no intuito de chegar a iniciar o conteúdo da matéria. O primeiro encontro serviu para aquecer as turbinas, e partir para o conteúdo da ementa, cabendo destacar que já, inclusive, tocamos nos assuntos da ementa, de forma superficial, materializando a teoria. Por isso, fizemos um desenho acima, que será mais bem detalhado na explanação por vídeo. Para elaborar uma petição inicial, temos que conhecer princípios e requisitos que estudamos em processo civil 1. E é verdade, nós falamos um pouco de alguns princípios, e esses princípios eu cito aqui nesse material, que inclusive eu já mandei para vocês aí pelo nosso grupo. Comentamos sobre 3 princípios para iniciarmos a dinâmica. O princípio da inércia do judiciário, que somente a parte poderá iniciar o processo. O princípio da ampla defesa, é o direito da parte de utilizar todos os meios de prova ou recursos para atingir o seu direito. E o princípio do contraditório, que é a participação das partes durante todas as etapas processuais, tendo como garantia constitucional de se manifestar após cada ato da parte contrária apresentado no processo judicial. Então, tudo que uma parte se manifesta no processo judicial, nós temos que saber que a parte contrária terá vistas para poder se manifestar também, e isso quer dizer o princípio do contraditório que estudamos em Direito Processual Civil 1. Então, de forma geral, citamos exemplos de contrato de compra e venda. Eu sempre gosto de trazer esses exemplos de contrato de compra e venda, porque é bem latente, é bem presente no nosso dia a dia,
o contrato de compra e venda. E aí nós temos sempre que estudar os requisitos e lembrar dos requisitos dos contratos para que possamos entender melhor a matéria e trazer para o nosso conteúdo teórico aqui em sala de aula. Então aí eu coloquei que nós estudamos o contrato de compra e venda. Falo aqui para vocês do título executivo judicial, que é a nossa matéria, né? Vamos estudar ao longo do período desse segundo semestre, 2023.2. Título executivo extrajudicial, na presença do Poder Judiciário, é o documento que determina como se dará cumprimento de uma obrigação e nele se qualifica o credor e o devedor, além de especificar o objeto da obrigação. Existem outros exemplos que eu posso trazer, mas eu cito aqui para vocês as sentenças como um exemplo de título executivo judicial, tá? É lógico que partindo da sentença, nós vamos estudar cumprimento de sentença, que é uma das nossas matérias desse período. Título executivo extrajudicial é o documento elaborado pela parte ou pelas partes com cláusulas contratuais para assegurar e manifestar a manifestação das vontades, né, de suas vontades. Não há intervenção do Poder Judiciário e aqui eu sempre cito o contrato de compra e venda. Tá? Então, o contrato de compra e venda é um dos exemplos de título executivo extrajudicial, porque não há intervenção direta do poder público, não há intervenção direta do Poder Judiciário. Não podemos esquecer que o título, para ser executivo, deverá conter a assinatura de duas testemunhas. Nós batemos muito nessa tecla durante a aula e eu falei para vocês da importância de um compromisso no papel, de um contrato de compra e venda, um contrato de locação, a importância de ter duas testemunhas assinando no final deste para trazer a força executiva do contrato. Então agora vamos para a demonstração do título executivo extrajudicial, onde iremos comentar aqui, nesse vídeo, sobre título executivo extrajudicial com assinatura de duas testemunhas e sem a assinatura de testemunhas, que como nós devemos proceder quando há um inadimplemento, como proceder para atingir o objeto principal do contrato. Então, vamos falar do princípio da pacta sunt servanda, que eu sempre trago no direito processual civil, que é muito importante vocês lembrarem. O material que eu gravo, né, que eu vou gravar daqui a pouco, sobre direito civil 2, que é o que eu vou falar sobre obrigações, também eu trago a importância do princípio da pacta sunt servanda, e também quando eu gravar o material de processo de direito civil 4, que também nós falamos, damos exemplo de contrato de compra e venda, porque no meu sentir, no meu ver, pela experiência que eu tenho, a forma de materializar a teoria é trazendo exemplos práticos, e aqui nós vamos trazer esses exemplos, e o contrato de compra e venda é um deles que sempre está no nosso dia a dia. Tá bom? Então, eu vou subir aqui no material para poder voltar para aquele gráfico. A partir de agora, nosso slide já acabou, tá? Isso é uma aula inaugural, é uma forma genérica do conteúdo que nós vamos estudar mais adiante. Eu trago as palavras-chave importantes para a gente poder dar o segundo passo, que já na próxima semana a gente começa a entrar detalhadamente na questão da matéria que é proposta para a gente nesse período, beleza? Então, bateu aqui 8 minutos e 40. Eu estou aqui ao mesmo tempo gravando um podcast, vamos ver se vai dar certo. Que aí eu libero no meu canal do Spotify o podcast para facilitar também para vocês na hora que tiver que estudar, beleza? Então, vou subir aqui, vamos tratar de título executivo extrajudicial. Vou fazer um breve comentário sobre o título executivo judicial, fazer uma comparação, uma diferenciação, e como nós vamos tratar de execução, vocês vão ter aí um feedback do que foi dado em sala de aula para reforçar o nosso estudo, beleza? Então, nós desenhamos no quadro um contrato, nós falamos que contrato é a realização de vontade entre as partes, nós falamos também que a realização da vontade entre as partes não tem a intervenção direta do poder público. Então, isso quer dizer que a relação direta entre as partes, né, a relação entre as partes é uma relação horizontal, tá? Horizontal, porque é a manifestação da vontade naquele papel, naquele documento, e esse documento ele é regido por normas dispositivas, que são as cláusulas contratuais. Obviamente que há a importância de fazer constar num contrato a cláusula penal. Por que a cláusula penal?
Caso haja um descumprimento desse contrato, é com a cláusula penal que nós iremos ser orientados a proceder à execução, que é a nossa matéria de Direito Processual Civil 3. Começando um procedimento de execução, nós temos que lembrar obrigatoriamente dos princípios constitucionais que são estudados no Direito Processual Civil 1. E aí eu coloco o nosso marco inicial como a petição inicial, tá? Nós vamos elaborar uma petição inicial, respeitando os pressupostos e as condições da ação, explicando o que nós necessitamos naquela ação judicial, buscamos o Poder Judiciário, né, através do princípio da inércia, porque nós estudamos que o princípio da inércia é quando nós sabemos que o Poder Judiciário fica inerte, parado, não procura o cidadão para perguntar se ele vai querer processar alguém ou acionar judicialmente alguém. Então, o cidadão, ele relata todos os fatos após cumprida todas as questões dos requisitos processuais e pressupostos da ação, das condições da ação, e através da petição inicial, que é a forma dele reclamar para o Poder Judiciário que aquela norma que foi colocada no papel através de um contrato, aquela negociação através de um contrato, não vem sendo cumprida. Então, devido à cláusula penal que é prevista naquele contrato, que é um título executivo extrajudicial, ele vai requerer a ação de execução. Então, por que da importância da testemunha no contrato de compra e venda, por exemplo? Porque são as testemunhas que vão trazer força executiva no contrato, para que, após a petição inicial protocolada no Poder Judiciário, e quando da realização do primeiro ato processual, que é o cítice, que é o primeiro ato processual do processo, do ato processual da ação judicial, a parte contrária, que é a parte executada, será citada e intimada para pagar a sua dívida que está sendo discutida naquela ação, dentro do prazo de 3 dias, sob pena de penhora. Então, a parte contrária recebe a citação e a intimação quando o juiz fala o seguinte: olha, pague em 3 dias, sob pena de penhora. E aí, essa é a força executiva, o pagamento em 3 dias. Caso a parte contrária, que é a parte executada, efetue o pagamento, o credor, que é o exequente, já recebe o valor devido e já tem a sua satisfação garantida com o pagamento da dívida. Então, essa é a função da ação executiva ou da ação de execução. O trâmite, ele é o mesmo, que é um processo de conhecimento, ele começa com a petição inicial e termina com a sentença, só que ele é especial, que é um procedimento especial, porque o prazo para a citação e intimação e o pagamento é mais célere, são 3 dias para pagar sob pena de penhora, e isso nós vamos detalhar ao longo da nossa matéria, ao longo do nosso período. Eu não quero trazer informações de artigos para não entrarmos muito no conteúdo, eu só preciso mostrar para vocês como eu concretizo a execução de um contrato que não foi pago, não foi adimplido pelo devedor. Então, de todo contrato que há uma relação em um objeto de compra e venda, por exemplo, que existem outros tipos de contrato que nós podemos falar também, mas a gente foca aqui no contrato de compra e venda, ele fica mais fácil para assimilar. Então, todos esses contratos de compra e venda, eles têm um objeto. Se é o compra e venda de um imóvel, o objeto é um imóvel. Então, se gera obrigações dentro do contrato e responsabilidades também. Então, tanto o vendedor quanto o comprador possuem obrigações e responsabilidade conforme o princípio da bilateralidade e o princípio da boa-fé, que regem, um dos princípios que regem o contrato, tá? Que é estudado no Direito Civil 3. Não posso deixar de falar aqui também sobre o princípio da pacta sunt servanda, que é uma forma de assegurar o cumprimento daquela obrigação que está prevista no contrato. O princípio da pacta sunt servanda, ele vem do direito canônico, ele tem a origem do direito romano, e está sendo, e é utilizado como forma de princípio no nosso direito civil brasileiro para garantir a segurança do cumprimento contratual, garantir a segurança do cumprimento do contrato. E aí, de uma forma geral, nós falamos que o princípio da pacta sunt servanda
o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido, principalmente com força executiva, porque vamos colocar a assinatura de 2 testemunhas. Que sem as testemunhas, o contrato ele não tem a força de execução, mas tem a força de cobrança. E por que nós recomendamos a assinatura do contrato? O contrato não vai perder efeito e não vai deixar de ser um justo título, mas a forma de cobrar, a forma de obter o objeto do contrato, ou a cobrança, né, no caso, se for um contrato de compra e venda, que é o dinheiro, é a contraprestação, vai ser mais demorada, porque sem a assinatura da testemunha no contrato, caso esse seja inadimplido pelo devedor, não será uma ação de execução, e sim uma ação de cobrança pelo rito comum, processo de conhecimento, como nós estamos aqui com esse gráfico desenhado, ele vai se iniciar com a petição inicial, o primeiro ato processual também é o de CITES, e quando a parte contrária, que não é o executado, vai ser o réu, receber a citação, ele vai ter o prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação. Então, o processo ele vai ser mais moroso se o credor e o devedor, dentro de uma relação contratual, não incluírem a testemunha, tá certo? Então, nós falamos aqui de uma forma mais simples e mais rápida sobre título executivo extrajudicial, que é a relação interpartes, é a relação entre partes, é uma relação horizontal, sem a intervenção do poder público. Esse é o título executivo extrajudicial. Falando de título executivo judicial, o procedimento já é diferente. O título executivo judicial, ele já vai nascer do poder público, do poder judiciário. É uma forma de ordem de cumprimento de algum objeto. Uma sentença, por exemplo, uma sentença julga procedente ou improcedente o pedido de uma ação. Então, isso é uma determinação legal. Eu cito como exemplo a sentença, mas nós temos também as decisões judiciais. Mas, para não confundir, vamos falar apenas da sentença e lá na frente vamos falar sobre outros exemplos. O que, para mim, importa agora é que vocês comecem a construir um raciocínio lógico sobre esse conteúdo de processo civil 3 de uma forma genérica, e depois nós vamos começar a lapidar os conceitos dentro da nossa proposta de ementa das aulas que serão apresentadas a partir da próxima semana. Tá, beleza? Então, o título executivo judicial, ele tem a intervenção total do poder público, do poder judiciário, por exemplo. Então, uma sentença que tem uma força executiva, ela só é materializada através de um cumprimento de sentença, que é um instituto trazido pelo Código de Processo Civil de 2015. O Código de Processo Civil antigo não trazia essa nomenclatura de cumprimento de sentença, e sim o processo de execução. Por isso que na sala de aula eu faço um desenho e explico, pessoal, primeira fase processual, segunda fase processual, terceira fase processual, que é a execução, à luz do Código de Processo Civil antigo. Porém, na nova versão, após o ano de 2015, o novo Código de Processo Civil não traz a terceira fase processual, porque a execução é um meio de processo, tá? É um processo independente. E os embargos à execução, daquela execução de contrato que nós fizemos aqui, antes de falar de título executivo judicial, é através de embargos à execução por uma via completamente, por uma via independente, que vai tramitar de forma apartada com a execução, e assim nós detalhamos um pouco em sala de aula. Mas voltando falando sobre o título executivo judicial, que tem a intervenção do Poder Judiciário, ele só pode ser materializado, caso haja um inadimplemento, através de cumprimento de sentença, e aí é o prosseguimento processual, tá? A sentença condenatória, o prazo de 15 dias para interposição de recurso, que nós estudamos em Processo Civil 3. Havendo interposição de recurso, o processo vai ter que ser transitado em julgado, inicia-se a fase de cumprimento de sentença, tá certo? Então, nós vamos estudar isso mais a fundo ao longo do período.
Beleza? Então, eu quis trazer esse vídeo já estourando em 20 minutos. O objetivo dessa apresentação é trazer o resumo dado em sala de aula, que vocês estão presentes comigo lá, a gente está debatendo, trazendo exemplo prático. Eu peço a vocês que, permanecendo algum tipo de dúvida, surgindo alguma ideia, por favor, me envie pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você que não me conhece, não é meu aluno, meu nome está aqui, Leonardo Antunes, sou professor de Direito Processual Civil, leciono também na área de Direito Civil. Essa forma da gente trabalhar com a gravação das aulas presenciais é para facilitar o estudo de vocês, e você que está fazendo concurso, esteja acompanhando esse material aqui, que é de graduação. Eu também trago questões para concurso público aqui, vale a pena, porque são conteúdos rápidos, eu procuro, ser rápido, já estouramos aqui 20 minutos, essa ideia é manter até 20, e sugerindo o tema, pode mandar pelo WhatsApp, nós temos uma comunidade, eu vou deixar o telefone do suporte na descrição do vídeo, pode mandar mensagem à vontade, a equipe está preparada para responder vocês. Então, esse contato inicial aqui do primeiro vídeo da nossa turma, eu quero que vocês assimilem a diferença entre contrato e sentença, título executivo extrajudicial e título executivo judicial, tá? Eu queria que vocês assimilassem isso. A forma de materializar a cobrança do objeto principal desse contrato é através de processo judicial. A diferença de colocar testemunha num contrato que é elaborado entre as partes e não colocar testemunha, como nós vamos cobrar, que é através do processo judicial, porém, a ação executiva te traz um tempo mais rápido de receber e a ação comum demora um pouco mais a receber. E já o título executivo judicial, que é um exemplo, a sentença, ela se materializa, a cobrança do objeto se materializa através de um cumprimento de sentença dentro do próprio processo. E aí nós vamos detalhar mais a fundo ao longo do nosso curso. Beleza? Então, ficamos por aqui. Agradeço aí a todos vocês o tempo dedicado e até a próxima, galerinha. Valeu mesmo. Na sala de aula, nós vamos entrar com mais exemplos e vamos avançar na aula 2. Considerem essa como a aula 1 e, por favor, lhes peço para se inscreverem no canal, ativar o sininho para que o YouTube reconheça esse canal como de alta relevância. Então, é importante para mim e vai ser importante para vocês também, tá? Porque o meu objetivo é criar uma comunidade dentro do YouTube para aulas online antes da prova da OAB e ajudar vocês, inclusive, com realização de peças processuais para a prova da OAB. Valeu? Um abraço, então, e até a próxima.